paz, boa tarde. Estamos com um pouquinho de atraso, mas aqui estamos para a honra e glória do Senhor. Então hoje, na sexta-feira, estamos finalizando o livro de 1 Pedro. Hoje a gente finalizará com o capítulo 5 e na segunda-feira eu lerei então Pedro, na segunda e na terça 2 e na quarta 3. Então agora vamos finalizar o primeiro livro de Pedro, amém? Vamos orar então? Paizinho querido, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença. Muito obrigada, Pai, por estar aqui nesta live para trazer a Tua palavra, a verdade daquilo que está escrito, para colocarmos na prática tudo que o Senhor tem nos ensinado de forma muito direta e esclarecedora. Assim, Pai, conduzimos a Ti esta live na plenitude unicamente da Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Mai, Ângela, sejam bem-vindas. Lembre-se de encaminhar a live para mais pessoas. E aqui o tema é no tempo certo, né? Mãe, seja bem-vinda. Vamos lá. A palavra diz assim: tenho uma preocupação especial por vocês, líderes da igreja. Nas outras versões que eu li e estudei, tá dizendo presbíteros, tá? Mas aqui tá falando do líderes de igrejas, então acaba aí englobando todo mundo que tá voltado ao trabalho do reino. Sei o que é ser líder, participar dos sofrimentos de Cristo e também da glória futura. Esta é a minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor. Não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus. Não calculando o que vão ganhar com isso, mas agindo com espontaneidade. Não como mandões, dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. Quando Deus, que é melhor pastor de todos, manifestar ao mundo o seu domínio, ele verá que vocês agiram corretamente e não economizará elogios. E vocês que são mais jovens devem seguir seus líderes, mas todos vocês, líderes e liderados, devem ser humildes um diante dos outros, pois Deus é contra os orgulhosos, mas tem prazer em pessoas simples. Portanto, contente-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte sobre vocês e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam livres de preocupação na presença de Deus, que Ele toma conta de todos. Deus tem a última palavra. Tenha uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo. Planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. Envio esta breve carta a vocês por meio de Silas, um irmão muito confiável. Tenho a maior consideração por ele. Escrevi de modo mais claro e veemente que pude. Essa é a verdade generosa de Deus. Recebam-no de braços abertos. A igreja no exílio aqui comigo, mas nem por um momento esquecida por Deus.
quer ser lembrada por vocês. Marcos, que é como um filho para mim, envia saudações. Abracem todos aí, a paz seja com vocês. A todos os que andam nos caminhos de Cristo. Então a palavra de Deus, ela está dizendo com muita clareza a respeito da forma como a gente vai conduzir aquilo que o Senhor nos confiou. Ou seja, aqui ele fala para líderes da igreja. Como eu já disse, outras versões fala presbíteros. Mas ele engloba aqui os líderes, por quê? Porque é todo aquele que participa de um sofrimento que também, de alguma forma, teremos aí a glória futura, né? Esta é a minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor, não porque são obrigados, por ser um líder, ou porque de alguma forma vocês têm que, não, eu tenho que estar lá toda quinta-feira, porque é o 30 semanas, é responsável. Não por obrigação, mas por amor e nem por dinheiro. Aqui ele fala, né? Não calculando o que vão ganhar com isso, mas agindo com espontaneidade, né? Outras versões ali fala com amor, com cuidado, né? Então significa que eu e você devemos fazer tudo aquilo para o reino, tudo que nos foi solicitado para o reino, de que forma? Da melhor forma possível, de uma forma honrada, né? De uma forma que as pessoas possam ver no nosso trabalho o exemplo para seguir, porque aqui fala dos jovens, né? Que os jovens devem, de alguma forma, seguir os seus líderes. Mas por que segue um líder? Porque um líder, ele não é mandão, né? Um líder, ele não obriga nada a ninguém. Ele ensina, ele estimula, ele, de alguma forma, estará ali na frente daquele trabalho, mas por amor, né? De uma forma que vai honrar a Deus, vai honrar a ele, dentro do quesito de ser seguido, né? Porque quando a gente vê um líder, né, que ele faz o seu trabalho com excelência, ele de alguma forma faz aquilo com amor, demonstra cuidado, né? Óbvio que as pessoas vão olhar para ele e vai falar, puxa, eu gostaria de ser igual fulano, né? Por quê? Porque vê o empenho, vê o amor, vê a forma como trabalha para o reino, que é para Deus, né? E aí ele fala assim, ó, também para os líderes, não ser mandões, né? Dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. Ou seja, vamos exortar no amor. Então, olha, né? Percebo que não há muita verdade naquilo que você fala, né? Vamos colocar assim, um exemplo de apontar o caminho dentro de uma situação de forma amorosa. A pessoa é mentirosa. Você não vai falar, você é mentiroso, né? Mas você vai dizer ali com amor, olha, eu percebo que muitas coisas que você fala, eu não consigo encontrar a verdade, e a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo, então eu estou aqui te orientando dentro do caminho que a palavra de Deus ensina, né? E ali você vai ensinando e exortando como um líder, né? De forma gentil. Aí aqui fala assim, quando Deus que é o melhor pastor de todos, manifestar ao mundo seu domínio, ele verá que vocês agiram corretamente e não economizará elogios para você. Ou seja, Deus está vendo tudo aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo por obrigação, se você está fazendo por dinheiro, se você está fazendo por fazer, ou para ter um status, ou para se vangloriar, ou para dizer para todo mundo, eu faço, né? Porque tudo que fazemos é para a honra e glória do Senhor. Não tem nada a ver com o homem, tem tudo a ver com honrar ao Senhor. Aí aqui ele diz assim, mas todos vocês, líderes e liderados, devem ser humildes um diante dos outros. Ou seja, de alguma forma, aqui ele está nos dizendo para sermos humildes, porque não é o fato de termos um cargo de liderança, um cargo de liderança que significa que eu vou me sentir maior do que o outro, né? Aqui ele fala, sejam humildes
um diante dos outros, pois Deus é contra os orgulhosos, mas tem prazer em pessoas simples. Ou seja, o que ele está falando aqui? De atitude, né? Que não é o fato de, por exemplo, eu sou missionária e eu sou melhor do que ninguém. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tô aqui para propagar o evangelho, para servir em amor ao Pai, né? E quando fazemos em amor ao Pai, a gente não vai se vangloriar, a gente não vai querer mandar nos outros, a gente vai querer fazer aquilo que é o correto, né? E tanto líder quanto liderado tem que ser simples em quê? Em suas atitudes. A simplicidade que Deus está dizendo aqui é em relação à manifestação da sua ação, né? E aí ele diz aqui que Deus tem prazer nas pessoas que têm uma ação humilde, de amor, de cuidado, de respeito, né? E aí aqui ele continua: portanto, contente-se com os que são e não empinem, não. Portanto, contente-se com os que são e não empine o nariz. Ou seja, né? Não é o fato de eu achar que eu sou alguma coisa na igreja. Não, eu sou servo para servir o reino como qualquer outra pessoa. A diferença entre um servo e o outro é a excelência do seu trabalho. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo e vivam livres de preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Em outras versões fala, né? Lembre-se que eu cuido de vocês. Eu sou aquele que tem o controle de tudo. Eu não vou deixar faltar nada. Eu não vou deixar você desamparado. Eu sou o seu Deus, né? Eu mesmo vivo essa realidade porque eu vivo literalmente pela fé e eu tenho visto o cuidado e o amor de Deus, porque não é fácil, né, você deixar a sua profissão para viver pela fé dentro daquilo que Deus quer, mas quando ele chama, o pastor da minha igreja, ele tem um lema que diz assim: aquele que dá visão, ele dá provisão, aquele que chama, sustenta. Né? Então, quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, Ele vai nos dar esse respaldo. Aqui Ele está dizendo: vivam livres de preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Eu louvo a Deus porque eu vivo essa realidade e é assim que a gente deve caminhar, agradando e obedecendo a Deus em tudo. Aí tem um outro tema dentro dessa palavra que é: Deus tem a última palavra. Tenham a mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar, não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Então, em outras versões até diz que o diabo ele anda rugindo como um leão, tentando tragar as pessoas ali, as pessoas que são aquelas que dão legalidade, aquelas pessoas que estão tentando andar corretamente no caminho do Senhor, mas em algum momento ali abre uma brecha. Então aqui ele fala: tomem sempre cuidado, sejam sempre atentos, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Muitas vezes a gente brinca de ser cristão, né? Quantas pessoas vão para a igreja não por Deus, mas porque é um ato, sei lá, social para ela, não tem o que fazer, não sei, me converti e agora, né? Então quer dizer, de alguma forma, aqui ele está dizendo para a gente ser vigilante e ficar atento o tempo todo. Aí aqui ele ainda diz assim: não baixem a guarda, né? Então isso significa o quê? Que a vigilância ela tem que ser 24 horas, né? Se não é pra gente baixar a guarda, é porque a gente precisa estar atento às investidas do inimigo, atento a tudo, né? A pessoas que ele pode usar, a situações, a qualquer lugar, né? Então, quando a gente sair de casa, vamos orar aí pedindo a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Senhor, me guarda, me livra, guarda minha família, o carro que estamos indo, né? Está indo viajar, entrega essa viagem, esteja atento a tudo e a todos, né? Aqui ele fala pra gente não baixar a guarda em nenhum momento. Daí ele diz assim: não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis, ou seja, o processo todo mundo vai passar, situação adversa todo mundo terá, né? Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo, ou seja, não é nem comigo, nem só com você, é com todos aqueles que são de Jesus, né? Porque às vezes você tá num momento difícil porque Deus permitiu você entrar num processo para te forjar, para o refinamento, que eu li ontem na palavra,
espiritual, ou de alguma forma você às vezes provocou essa situação e de alguma forma vai ter aí uma hora a bondade e a misericórdia de Deus. Aí ele diz aqui, ó: fiquem firmes na fé, o sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ou seja, essa luta que a gente enfrenta aqui não vai ficar para o resto da nossa vida. É por um tempo, ninguém fica no deserto, morando no deserto. A gente vê ali, né, o povo que saiu do Egito com Moisés, eles passaram 40 anos no deserto sendo forjados, né? Então significa que o deserto não é para a vida toda. Uma hora a gente vai chegar em Canaã, né? E aí, além de chegar em Canaã, aqui ele ainda diz assim, que os planos são eternos e gloriosos. Ou seja, por mais que a gente passe luta e tribulação aqui na terra, vai chegar uma hora que a gente vai para o céu. E lá vai ser só sorriso, lá vai ser só alegria, lá vai ser só adoração. Lá não terá choro, nem ranger de dentes, nem lá. Nada de ruim haverá no céu. E aqui é isso que é os planos dele para a nossa vida. Aí ele continua: ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra. Sim, ele tem. Por quê? Porque aqui o Senhor está dizendo que a última palavra é dele. Às vezes você recebe um diagnóstico do médico, né? E o diagnóstico é de câncer. E aí o médico fala: olha, não tem saída, né? Até eu comentei na oração, se eu não me engano, de manhã, ontem, que veio um pastor na nossa igreja. E aí ele, na época que ele veio, foi convidado o pastor dele. E aí o pastor não veio porque a esposa estava com câncer e o médico disse para ela: você só tem uma semana de vida. Essa foi a palavra final do médico. Só que Deus revogou esse decreto. Ele falou: a última palavra daquele que me serve é minha e não do homem. Então, hoje ela tá viva, né? Ela tá feliz com o marido, com os filhos, com a família dela, e Deus deu a última palavra. O médico deu um diagnóstico, Deus revogou esse diagnóstico. Então, que você saiba que se você recebeu uma notícia ruim, se tudo parece impossível, coloque aos pés de Jesus. Coloque para Deus, porque é Deus que vai dar a última palavra a respeito de toda e qualquer situação da sua vida. Amém? Aí aqui continuando, ele diz assim, daí ele só vai se despedir aqui, dizendo que enviou essa carta por meio de Silas, que é um amigo confiável, que ele tem muita consideração, né? E aí ele fala que mesmo ali no exílio, né, na prisão, ele de alguma forma Deus não se esqueceu dele, né? Então não importa qual seja a condição que você viva, não importa a situação a qual você está, o que importa é que Deus está cuidando de você. Você tem plena certeza e convicção desse cuidado, desse amor de Deus. Amém? Então, o que fica nessa lição de hoje? Para todo líder, né, fazer por amor, não por dinheiro, não por obrigação, mas ser um líder que executa sendo exemplo para os mais jovens, e ambos ali, todos estão submissos, tanto o líder quanto o liderado, ao cuidado do Pai. E Deus vai dar ali o prêmio, que Deus que vai cuidar, que Deus que vai prover, e toda palavra que vier de uma sentença sobre a sua vida negativa, coloque nas mãos de Deus. Coloque aos pés da cruz. Por quê? Porque a última palavra vem do Senhor. Amém? Então vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por esta live. Obrigada pelo encerramento hoje do livro de 1 Pedro. Na segunda, Pai, estaremos ali dando continuidade ao segundo livro de Pedro, mas todo o ensinamento que o Senhor nos deu desde terça-feira para cá, Senhor, são ensinos gloriosos, são ensinos muito claros, são ensinos de forma muito nítida para caminharmos segundo a tua vontade, segundo o teu coração, segundo aquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor, Pai, quer que
Estejamos servindo a Ti, Pai, dentro de uma atitude simples, dentro de uma atitude de valor, dentro de uma atitude de amor, porque, Pai, tudo que fizermos não é para o homem, é para Ti. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita mais e mais, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos ensina cada dia mais a caminhar, Pai, segundo a Tua palavra, em obediência, em temor a Ti, em humildade a Ti, que as nossas ações sejam humildes o tempo todo, porque assim é Jesus. A Tua palavra disse aqui que o Senhor resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas o Senhor se agrada das pessoas humildes de coração. Então, maravilhoso Deus, eis-nos aqui, para que o Senhor venha fazer a Tua vontade em nossa vida, em nosso querer, em nome de Jesus. Amém. Então, lembre-se, compartilhe essa live, que o Senhor também estará, através da sua vida, semeando esta palavra e levando aí conforto, levando orientação de como caminhar segundo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Na segunda-feira eu estou aqui, 8 horas da noite, e vou começar a ler o livro de 2 Pedro. Amém? Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser.